Amém, irmãos? Boa noite a todos, graças e paz de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Colossenses. Primeiro capítulo. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém. Quem não achou, está aqui no telão também. Vamos ler a partir do versículo 3. Telão, né? Estou profetizando. Diz assim na minha versão, a partir do versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sua sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Somente até aqui. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, através dos cânticos que rendemos a Ti, Pai, através das ofertas que foram aqui entregues, Senhor, e agora nós nos colocamos diante de Ti para sermos ministrados através da Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha trazer uma palavra, seja de conforto, de exortação, Senhor Deus, mas independente da temática, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Abra os nossos corações, a nossa mente, tira de nós toda e qualquer distração. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. O pastor me convidou para trazer uma mensagem, e aí eu perguntei para ele qual era a temática, e ele me disse que era algo no sentido de marcas de uma igreja saudável, ou o que difere uma igreja saudável das igrejas não saudáveis ou doentes, se os irmãos preferirem, né, que a gente se depara no dia de hoje. E aí, quando eu estava preparando a mensagem, a princípio passou pela minha cabeça um texto de Hebreus, aí eu comecei a preparar a mensagem, me veio uma mensagem em Atos, e aí eu rabisquei tudo e falei, não é o que eu quero falar, é o que o Senhor quer falar comigo. E aí Deus falou comigo nessa carta em Colossenses, nesse texto que nós lemos agora. E durante os meus estudos, preparando a mensagem, senti no coração de trazer a seguinte temática para os irmãos nessa noite. Nós vamos ver sobre as marcas de uma igreja verdadeiramente saudável. Antes de tudo, eu queria trazer uma breve introdução, que a Epístola aos Colossenses ela é uma das cartas mais ricas sobre o cuidado pastoral do apóstolo Paulo. Provavelmente ela foi escrita numa prisão, em um dos momentos em que Paulo esteve preso, mas essa carta específica é tida como se tivesse sido escrita na sua prisão domiciliar. Então, apesar de Paulo estar preso, ele estava preso em sua casa, com um certo grau de liberdade, por assim dizer. Não estava acorrentado, como em outro momento de sua prisão, mas apesar disso, é revelado as preocupações que o apóstolo tinha, onde ele estava preso, limitado e esquecido por muitos, mas ainda assim ele tinha uma gratidão por uma igreja que ele não fundou e possivelmente uma igreja que ele também não chegou a conhecer. Embora ele nunca tenha estado na cidade de Colossos e não tenha conhecido a igreja de Colossenses,
Paulo ouviu de Epáfras sobre algumas características dessa igreja. Entre elas, a fé, o amor e a esperança daquela pequena igreja. E eu sempre, quando vou ver alguma mensagem, preparar alguma mensagem que eu vou entender o contexto da igreja, eu sempre me coloco no papel daquelas igrejas que eu leio que são igrejas pequenas. Igrejas pequenas me trazem um certo interesse por poder pregar, porque eu me coloco na posição deles. Porque se a gente for olhar para a nossa realidade comparado com as mega churches, nós somos uma igreja pequena. Mas o que nós vamos ver também ao longo da mensagem é que nós não temos nenhum problema em ser uma igreja pequena. Ao contrário de outras igrejas que são grandes, mas que não têm a presença de Deus naqueles lugares. Então, embora Paulo nunca tenha estado em Colossos, ele ouviu de Epáfras sobre essas características. E como eu falei, Colossos era uma cidade comum, sem o prestígio, por exemplo, de outras igrejas maiores, como a igreja de Éfeso, sem influência da igreja de Roma, e possivelmente das cartas a qual Paulo escreveu, a igreja de Colossenses era a menor das igrejas. Ela era a igreja que tinha menor influência cultural, influência política. E Paulo, diante do testemunho daquela igreja, redefine o que é uma igreja saudável. Então, como eu falei, nos nossos dias, há igrejas que impressionam os olhos, mas são vazias do evangelho. Elas buscam a relevância no mundo e perdem a presença de Cristo. Então, quando eu falei com os irmãos que estava projetado aqui no telão, é que o pastor brinca, vamos comprar um telão, vamos comprar um telão. Mas, gente, tem igreja que, assim, para comprar um telão, levanta o dinheiro em um culto. Irmãos, quem pode doar R$100? E aí, rapidinho, doa-se aí o dinheiro para fazer um telão. E a gente, se for olhar para a realidade de igrejas pequenas, talvez não consiga se levantar a oferta para comprar uma cesta básica. Então, a gente vai vendo um pouco a proporção do que é mais importante nessas igrejas. E, normalmente, essas mega igrejas acabam dando valor para aquilo que é material, ao invés do que é espiritual. E aí você pode perguntar, então quer dizer que toda igreja grande é uma igreja que está errada? Não é isso. Mas tem muitas igrejas grandes que elas estão com um olhar desviado do evangelho, procurando coisas materiais. Colossos nos mostra que o tamanho de uma igreja não define a sua saúde espiritual, mas a sua fidelidade a Cristo, sim. Essas passagens, ou melhor, essa passagem que nós lemos, eu quero tratar sobre 4 sinais de uma igreja verdadeiramente bíblica e sadia. Possivelmente, se os irmãos lerem esse texto com calma em casa, vocês vão ver outras características além das que eu vou trazer, mas 4 já são suficientes para a gente aprender um pouco nessa noite. A primeira característica diz respeito a uma fé genuína em Cristo Jesus. Diz nos versículos 3 e 4, Paulo diz que dá graças a Deus, desde que ouviu da fé que aquela igreja tinha em Cristo Jesus. Então, a primeira marca de uma igreja saudável é uma fé autêntica, uma fé centrada em Cristo Jesus. Então, talvez você pode falar consigo mesmo, mas é um pouco óbvio, né, que toda pessoa que está na igreja tem fé. Será? Já parou para pensar nisso? E eu estava pensando porque tem algumas perguntas que são talvez de respostas um pouco óbvias, mas a gente pode ir meditando um pouco sobre elas. E eu cheguei à conclusão de que sim. Todas as pessoas que vão para um culto, independente de qual seja a igreja, essas pessoas têm fé. A questão é, em que? Em que está firmada a sua fé? Paulo ele começa agradecendo não pela estrutura, nem pelos resultados daquela igreja, mas pela fé. E observe, fé em Cristo Jesus. Não em ideias, não em experiências, não em promessas temporais, mas fé em uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. A fé verdadeira ela se apoia na suficiência de Cristo, não depende das circunstâncias, mas da convicção de quem ele é. Mesmo preso, Paulo ele foi um exemplo disso. Quando eu falo que toda pessoa que vai a um culto ela tem fé, talvez você tenha chegado aqui nessa noite na expectativa de um milagre. Não sei, eu quero que um familiar meu seja curado. Eu quero que uma porta de emprego se abra. Eu quero passar numa prova. Eu quero entrar para a faculdade. Eu quero passar num concurso público. Mas aí a pergunta que eu te faço é,
E se isso não acontecer? Você continua com a sua fé em Cristo? Porque muitas das vezes a nossa fé não é uma fé em Jesus, é uma fé naquilo que Jesus pode fazer. E eu sei que é muito difícil, porque eu já passei por uma situação dessa, de perder alguém próximo, em que se uma pessoa pela qual a gente não ora, essa pessoa não for curada, a gente tende a se questionar. Mas será que Jesus ainda opera milagres? Será que realmente a vontade de Jesus é boa, perfeita e agradável? E aí a gente acaba refletindo que a nossa fé não está em Jesus, mas uma fé somente naquilo que ele pode ou não fazer. E se a nossa fé estiver somente voltada para aquilo que Jesus pode ou não fazer, no momento em que Jesus optar por não fazer um milagre na sua vida, a sua fé pode cair. Então a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos nessa noite é: a sua fé precisa estar genuinamente em Cristo Jesus, porque pode ser que chegue um momento em que uma porta não se abra. Jesus ele é capaz de abrir portas, como a gente ouve, onde nem sequer existe paredes, mas Jesus também é capaz de dizer, não é o momento. Você pode passar 3, 4, 5, 10 anos estudando para uma prova e Jesus falar que não é o momento. Você pode estar pedindo uma promoção no seu emprego e Jesus falar, não é o momento. Você pode estar orando por aquela pessoa próxima a ficar curada e Jesus falar, não é para ser agora. Ou talvez não ser. Mas a nossa fé precisa estar voltada em Cristo Jesus. No versículo 24, que nós não lemos, Paulo vai dizer o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então a gente vê que Paulo não era aquela pessoa que falava para os outros sofrerem por Cristo sem que ele mesmo não tenha sofrido. Paulo, quando escreve, quando eu li para os irmãos, Paulo estava preso. E apesar de ser uma prisão mais branda, imagine você hoje em dia não ter liberdade talvez para ir na rua comprar um pão. Você não ter liberdade para ir comprar um jornal. Acho que ninguém compra jornal hoje em dia mais, né? E ali na sua porta da tua casa para fazer aquela fofoquinha com a tua vizinha, falar das coisas que aconteceram na rua. Mas Paulo estava preso. E teve situação que Paulo realmente estava numa prisão que não tinha acesso a nada, e possivelmente no contexto em que ele escreve a segunda carta para o Timóteo. Mas Paulo ele passou por coisas pesadas na sua carreira missionária. Paulo já passou por um naufrágio, Paulo já foi apedrejado, Paulo já passou por tantas coisas que nem sequer a gente vai sonhar passar nessa vida. E Paulo fala para que nós tenhamos a fé em Jesus Cristo. Então, se Paulo pôde ter essa fé firme, os irmãos também podem. Então, quero dizer para os irmãos nessa noite que uma igreja saudável, ela possui uma fé genuína que permanece mesmo quando o chão treme. Ela confia quando o corpo sofre, quando os planos desmoronam, quando os céus parecem de bronze. Paulo podia estar acorrentado, mas o seu coração estava livre, porque ele estava firmado em Cristo Jesus. Uma igreja saudável, ela não mede a sua fé por prosperidade, mas por perseverança. Eu fico tentando imaginar um pouco a cabeça, não só do nosso pastor, mas de outros pastores de igrejas pequenas, que às vezes passam 5, 10 anos e a igreja não expande. E não sei, eu vou imaginar que talvez passe pela cabeça desses pastores que, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Que em contrapartida, apesar de a gente ficar 5, 10 anos, a gente vê outras igrejas que em um ano, sei lá, compram um terreno. Eu passo aqui às vezes vindo de ônibus, vou olhando aqui pela Avenida Brasil e, sei lá, há 2 anos atrás não tinha algumas igrejas que hoje já estão construídas com azulejo, com vidral na porta e... Acho que passa pela cabeça, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou fazendo alguma coisa certa? Será que a gente está realmente seguindo a visão de Deus? Mas a fé verdadeira, ela não olha somente para as coisas materiais. A fé que se mantém, ela se mantém no sofrimento, e isso é um sinal de uma vida espiritual. A fé ela não busca manipular Deus, mas se render a Ele. E quando uma igreja vive essa fé, Cristo é o centro e não o homem. Amém? Segundo ponto que Paulo vai dizer no versículo 4, a segunda marca é o amor. Ele vai dizer que ele ouviu também do amor que tende para com todos os santos. O amor é o fruto inevitável da fé verdadeira, onde a fé genuína em Cristo, há amor genuíno pelo corpo de Cristo. E a última vez que eu vim pregar foi justamente no meu aniversário, em agosto, e eu falei sobre um texto de amor.
E acabando estudando, fazendo mais conexões, eu falei, realmente é importante ter amor. Porque a gente vê que na nossa sociedade o amor se esfriou. Irmãos, independente das circunstâncias em que as coisas aconteceram no dia de ontem, famílias choram. Famílias que a gente sabe que aquilo que a gente planta, a gente tende a colher, mas acaba que pessoas que não plantaram também colhem da plantação de outras pessoas. Mães choram, pais choram, e aí talvez a gente tenha o intuito principal é julgar, tá certo, fez certo. E dependendo da ótica que você olhar, realmente faz sentido. Mas a gente acaba não olhando para as pessoas que sofrem. A gente vê, por exemplo, como eu tenho acompanhado, muito se fala da família das pessoas erradas, mas pouco se falaram da vida dos policiais, por exemplo. Ah, mas foram poucos, mas não se fala. Porque, ao meu ver, procura-se sempre uma narrativa política, ao invés de uma preocupação realmente com as pessoas com que sofrem. Então a igreja, ela precisa ter um papel de amor, de olhar para as pessoas que realmente precisam ser amadas. Porque, como eu falei, tem pessoas que acabam colhendo consequências que não são delas. Famílias sofrem, e como Paulo destaca, é o amor por todos os santos. Possivelmente no meio desses familiares existem crentes. Existem mães que oraram talvez para os seus filhos que não vieram a se converter. Existem pais também, tias, avós. Então Paulo ele fala que nós devemos ter não apenas amor pelos próximos e nem pelos semelhantes, mas por todos. Esse amor ele é abrangente, sacrificial, perseverante, e ele é o cumprimento da lei, como a gente tem visto nos estudos. João 13:34 vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E esse foi o tema da última mensagem que eu trouxe. O amor de Jesus é o exemplo pelo qual nós devemos seguir. O amor é aquele que nós não declaramos apenas de boca, mas é aquele amor que a gente se preocupa com as pessoas. Jesus, ele não te amou quando você era uma pessoa amável. Já parou para pensar nisso? Talvez você possa pensar, ainda hoje eu não sou amável, mas ainda que você se considere que hoje você esteja na sua melhor versão, Jesus ele te amou quando você estava na sua pior versão. Jesus ele nos amou quando nós éramos inimigos dele, como diz Romanos 5, versículo 8, e ele ordena que esse mesmo amor flua entre a igreja. O amor cristão ele não é uma emoção passageira, ele é fruto do Espírito. Ele não se manifesta apenas em palavras, mas em atos concretos, em perdão, cuidado, intercessão, paciência. Então uma igreja ela pode ter boa teologia, e eu como nesse papel de professor de EBD, eu fico muito feliz que tem irmãos aqui interessados em aprender a palavra de Deus, mas somente um aprendizado teórico, como o pastor pregou, isso não é suficiente. Se não tiver amor, se não tiver a prática do evangelho, nós perdemos o essencial. Então, ainda que eu tenha o dom de profecia, diz Paulo, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Então, igrejas saudáveis são comunidades que amam de forma prática e constante, servindo, suportando e não desistindo um dos outros. Você lembra de algum irmão que já congregou com você e que se desviou? Em algum momento você já orou por ele? Você já orou por esse irmão para ele voltar? Tem um irmão que eu amo de coração, mas eu acabei perdendo um pouco de contato, em que eu acho que eu cheguei a ser um pouco chato até de volta, e irmãos também devem ter passado por essa situação de desisto, entrego na mão de Deus. E aí, esses dias eu vi uma foto dele caminhando novamente, através do intermédio de outra pessoa, e eu fico feliz mesmo que é a distância. Então, ainda que você não tenha contato com essa pessoa, não para de orar por ela. Talvez seja um amigo, um familiar, um irmão, um parente. No tempo de Deus, ele é capaz de fazer as coisas certas. Como eu falei, não é orar somente para sua fé voltada pelas obras, mas é fé crendo que Deus pode fazer
e que se Deus também não fizer, ele continua sendo Deus. O mundo ele reconhecerá que seguimos a Cristo pelo amor que nós demonstramos, não pela aparência ou pelo formato do culto. Então você pode chegar aqui e ver, caramba, é muito bonito. Não tem um telão ainda, mas o louvor, o ministério, ó, muito bom. O baixista erra algumas notas ali, mas a igreja está no caminho certo. O baterista, né, é novo ainda, está aprendendo. Mas fui lá, a palavra é uma bênção, mas eu não me senti amado. Opa, tem coisa que precisa melhorar. Não vou explorar esse tema porque eu já falei em agosto e eu tenho certeza que os irmãos aprenderam. Terceiro ponto, Paulo fala de uma esperança viva e celestial. Versículo 5 e 6, ele vai dizer que ele foi informado da esperança que a igreja tinha reservada nos céus, da qual eles ouviram pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a terceira marca de uma igreja saudável é a esperança que vai além do presente. Paulo ele mostra que a fé e o amor dos colossenses têm raiz na esperança celestial, uma esperança que mira a glória de Deus e não apenas ganhos temporais. A igreja sadia ela vive com os olhos voltados para a eternidade. Você já parou para pensar o que você faz na igreja quando você vem para a igreja? Você vem para a igreja para quê? Para socializar, para passar tempo, comer pipoca, tomar café. Eu vou fazer uma doação, botar meu nome ali na lista, estou fazendo a minha caridade. A sua vida no Evangelho como um todo, ela é voltada apenas para uma busca de melhora em coisas materiais? Eu ouvi falar que se eu for crente, as portas vão se abrir. Se eu dizimar, então, não só as portas vão se abrir, mas as janelas dos céus vai descer bênção. Irmãos, se a sua vida for somente voltada para as coisas da terra, ainda não é uma marca de uma igreja saudável. A igreja sadia, ela vive com os olhos voltados para a eternidade, mesmo quando ela serve no presente. Então nós devemos agir no presente? Obviamente. Nós ainda somos pessoas materiais, não pessoas materialistas. A esperança por algo futuro não é uma fuga da realidade, mas é uma força. Ela nos sustenta e nos faz perseverar, lembrando que esse mundo não é o fim, mas o caminho. Um dos principais pontos para mim sobre a doutrina das coisas futuras, de pensar que existe uma vida futura, é quando eu penso daqueles que se foram. Que a gente para pensar e ver. Existe a esperança de um dia ainda ver essa pessoa. Você tem alguém que ama lá no céu? E eu vejo, por exemplo, num contexto de pessoas que têm doenças terminais, que talvez já perderam uma esperança de cura e pensa, Senhor, é tão difícil de lutar, mas eu sei que eu tenho uma esperança na glória. Então a gente vê que doutrinas bíblicas não são apenas teorias, mas elas têm muita importância na nossa vida. A gente, se tiver um olhar voltado somente para as coisas materiais, a gente perde muita coisa do Evangelho, irmãos. Se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Então, muitas igrejas, se vocês visitarem, vocês vão ouvir falar somente sobre bênçãos, sobre milagres, sobre cura. Enquanto o evangelho falso promete apenas o agora, sucesso, prosperidade, reconhecimento, o evangelho verdadeiro aponta para a glória eterna de Cristo. E essa esperança que alimenta a fidelidade e sustenta o caminhar do cristão. Paulo diz que esse evangelho frutifica e cresce em todo o mundo, mostrando que a esperança celestial gera fruto terreno, vidas transformadas, corações firmes e uma igreja viva. A igreja saudável ela não se alimenta de um triunfalismo terreno, mas de uma perspectiva eterna. Aí talvez você se pergunte, então eu não posso esperar por bênçãos materiais? Você pode. Você estuda, você corre atrás, você trabalha, você se esforça, você ora a Deus pedindo que as melhores oportunidades sejam postas sobre a sua vida.
mas que a sua visão de cristianismo não se limite a isso. Existe até igrejas que vai dizer que se você é pobre, é porque você está em pecado. Está amarrado, em nome de Jesus. Eu tenho dívida lá, mas foi o que fiz. O Senhor vai me honrar, eu vou pagar. Se você está doente, é porque você está em pecado. Como assim, irmãos? A gente fica doente. Jesus, ele morreu. Ele ressuscitou, mas ele morreu. Lázaro morreu, os apóstolos morreram. Então, se eu ficar doente, eu estou em pecado? Me falta fé? Espera aí. Uma igreja saudável, ela não se alimenta somente das coisas materiais. Ela canta, ela serve, ela persevera mesmo nas dificuldades, mantendo os olhos voltados para o céu. A esperança da glória futura dá propósito e significado ao presente, mesmo quando a realidade é dura. Então, se você estiver olhando somente para coisas terrenas, pode ser que você se frustre. Porque existem irmãos, crentes verdadeiros, que talvez vão passar toda a sua vida em dificuldade. Pessoas que vão passar a vida inteira orando para melhorar de vida e talvez essa melhora não chegue. E aí só por causa disso essa pessoa ela não é crente? Se tiver a sua vida voltada somente para as coisas materiais, irmãos, é difícil você perseverar. Ontem, um amigo meu, ele me mandou mensagem, e aí eu estava preparando a palavra aqui, estava estudando, revisando e tal, fui responder ele umas horas depois. E aí entra a conversa, ele perguntou, ei, como é que tá lá no emprego? Eu falei, cara, tá bem e tal, tô lá já há 3 anos. Ele falou, você não quer tentar aqui para minha empresa, não? Numa vaga anterior eu indiquei, ele fez o processo, ele passou. Eu falei, pode ser. Ele trabalha para uma empresa lá no Canadá. Aí hoje eu fui de manhã, fiz o currículo, mandei para ele. Eu acho que eu já não falo com ele já tem um tempinho. Assim, a gente fica igual o pastor fica comigo, mandando meme, ele manda meme, eu mando meme, ele manda meme. Mas assim, conversar mesmo, tem um tempinho que a gente não para para conversar e tal. Aí eu fui hoje de manhã, preparei ali meu currículo, mandei para ele. E aí lá no trabalho, todo dia, 8 horas da manhã, nós fazemos uma reunião na equipe, trabalho de casa, né? E aí o meu chefe falou, cara, você pode entrar na reunião? Pode, tal. Tem como colocar aí a câmera aberta e tal. E aí eu ouvi na reunião, fazendo a tarefa ali em paralelo, só escuta assim, eu vou sair em novembro. Eu parei. E aí depois que ele falou, eu comecei a rebobinar o que ele foi falando, que a empresa está por algumas dificuldades, alguns cortes de custos e tal. E aí eu juntando uma coisa com outra, falei, opa, peraí, acho que Deus está nesse negócio aí. Eu não sou pentecostal não, mas o discernimento, principalmente quando me convém. Eu falei, peraí que o Senhor tá aí. Mas aí eu já passei a noite ansioso como eu sou orando. Senhor, se for a tua vontade e tal. E oro mesmo, irmão, Senhor, se for a tua vontade, porque assim, pessoas quando estão empregadas, é muito difícil você sair de onde você está, porque você está numa certa zona de conforto, para você ir para o novo. O novo, ele traz medo. Mas, diante dessa situação de falar que está com corte, eu falei, opa, peraí. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. E aí é o quê? A entrevista é em inglês, né? Meu inglês é assim, bem um pouquinho. Aí marquei lá sexta-feira e tô orando. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Se for a tua vontade, as coisas vão dar certo. Se não for, a missionária Viviane vai ver um emprego lá na empresa que ela recruta. Mas, irmão, se a visão tiver só para coisa terrena, se não acontecer, o que eu faço? Deus não me ama? Senhor, eu estou envolvido na tua obra. Deus não me ama? Vou ser mandado embora. Deus não me ama? Irmão, crente passa por demissão, crente passa por doença, crente passa por morte, crente só não passa por uma coisa, pelo abandono de Jesus. Então eu sei que independente do que acontecer, Jesus está comigo. Vai abrir uma porta, eu posso ficar algum mês desempregado e tal, não sei. Mas eu estou confiante em Jesus. Estou tranquilão. Último ponto. Quarto ponto de uma igreja verdadeira é um andar digno, frutífero e perseverante. Mas na verdade são 3. Paulo vai dizer que para que possais andar dignamente, no versículo 9 a 12 ele vai dizer isso, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então nós vemos que a fé, o amor e a esperança não são ideias, são caminhos. Por isso Paulo ora para que aquela igreja viva de modo digno do Senhor. É basicamente pegar esses 3 pontos que eu falei e colocar em prática. Andar dignamente é viver de maneira coerente com o evangelho que se professa.
É viver para agradar a Cristo e não aos homens. É ser fiel em público e íntegro em secreto. Uma igreja saudável não apenas crê bem, mas ela também vive bem. Seu testemunho é fruto visível da graça que habita em seu meio. E Paulo aqui, nesses 3 versículos, do 9 ao 12, ele vai descrever 4 expressões poderosas do que significa andar dignamente. A primeira é, agradando ao Senhor em tudo, diz lá no versículo 10. E o que é agradar ao Senhor a tudo? Transformando pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 1 ao 2. Segundo ponto, frutificando frutificando em toda boa obra, ainda no versículo 10. O que significa isso? Nós devemos expressar o caráter de Cristo nas nossas ações, pois assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago vai dizer isso lá no capítulo 2, versículo 17. Terceiro ponto, Paulo vai dizer no versículo 10 ainda, que nós devemos crescer no conhecimento de Deus, não somente em doutrina, mas em intimidade. Deus espera que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E novamente, como eu já disse, eu fico feliz de ver que irmãos se esforçam para estar aqui aos domingos, para poder aprender um pouco mais. Nas quartas-feiras, que hoje eu acabei fazendo um pouquinho de esforço para estar aqui, mas eu sei que tem irmãos que não podem estar aqui, mas sei também que tem irmãos que estão aqui firmemente toda quarta-feira, todo domingo no culto. E espero que os irmãos também tenham a oportunidade de aprender em casa, né? Porque só quarta e domingo, né, fica meio pesado, né? Tem segunda, tem terça, tem quinta, tem sexta, tem sábado. Os irmãos podem continuar prosseguindo a conhecer a Cristo em casa também. Não é só em casa, né? Não é Cristo em casa, mas também em casa. Quarto ponto, ele vai dizer que os irmãos estavam fortalecidos em toda paciência e longanimidade, suportando as provações com fé. Pois ele vai dizer lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui é algo muito interessante que quando eu estava lendo, eu nunca me atentei e eu falava errado, e talvez você também fale errado, que não são os frutos do Espírito, é o fruto. Então, tudo o que está escrito aqui é o fruto. Então, John Stott, que é um teólogo, o pastor costuma citá-lo, ele vai dizer que por ser um fruto, ou você tem tudo, ou você não tem nada. Então, ou você tem amor, alegria, paz, etc, etc, ou você não tem nada. E, obviamente, alguns irmãos vão ter alguns em um grau maior do que outros, mas você não pode falar que você ama sem você ser manso. É até um pouco contraditório, né? Eu amo ele, mas se ele pisar no meu calo, vou rodar a baiana. Eu amo ele, mas eu não tenho domínio próprio. Acho que não dá, não. Então, esses frutos aqui, ou você tem tudo, ou você ora para que o Senhor lhe dê. Como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Entendendo que a igreja saudável ela não é perfeita, mas ela é perseverante. A igreja ela pode cair, mas ela precisa se levantar. A igreja perfeita ela sofre, ela adora, ela espera e ela caminha com os olhos voltados para Cristo. A igreja verdadeira ela é fortalecida por Deus para viver com paciência, alegria e gratidão. O mundo, ao olhar para essa igreja, ela enxerga o reflexo do seu Senhor. Concluo dizendo que essa carta ela nos lembra que a verdadeira saúde espiritual ela não se mede pelo tamanho da igreja, pelo som, pela fama, pelo telão que nós ainda não temos. Ela se mede pela presença real de Cristo no meio do seu povo. Uma igreja saudável é aquela que crê genuinamente, ama sinceramente, espera firmemente e vive piedosamente. Essa igreja é a igreja que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Talvez essa seja uma igreja pequena, mas ela é cheia da presença de Cristo. Ela pode ser limitada em recursos, mas ela é rica em graça. Desconhecida entre os homens,
mas conhecida por Deus. Então talvez você chame o irmão para visitar aqui a igreja e fala: Cristo é tudo, nunca vi essa igreja. Já rodei aqui a rua toda, nunca vi. Tem igreja ali? Talvez esse teu conhecido não conheça, mas Jesus conhece a igreja que ele tem. Rapidamente, para encerrar, 2 aplicações para a nossa vida. Primeiro, para a igreja como um todo, que nós possamos buscar saúde espiritual, não sucesso. Que nós sejamos uma comunidade centrada na palavra, sustentada pela oração, que busca o amor e a santidade de Cristo. E para nós, cristãos, individualmente, que nós possamos examinar a nossa fé. Será que a nossa fé resiste a provas? Será que a sua fé resiste a perder um ente querido? Será que a sua fé resiste, como contei aqui, um breve testemunho de estar balançado por uma possível demissão? Que não chegou a mim não, irmão, mas a cabeça já fica assim, ansioso, né? E aí são 2 orações. Senhor, que essa porta não se feche e que essa ansiedade também não prevaleça. Que nós possamos avaliar o nosso amor. Será que o nosso amor alcança até as pessoas mais difíceis? Porque talvez o amor de Deus alcançou uma pessoa difícil que era você. Talvez você, antes de se converter, fosse uma pessoa difícil. Talvez você, crente, também continue sendo uma pessoa difícil. Que nós possamos alimentar a nossa esperança, olhando para o céu e não para o nosso bolso, somente para as coisas materiais. Por fim, que nós possamos ajustar o nosso caminhar. Será que o nosso caminhar ele agrada a Cristo ou ao mundo? Que os irmãos possam refletir nessa mensagem e que o Senhor nos conceda a graça de sermos como os Colossenses, uma igreja talvez pequena, sem grande importância, mas plena de fé, amor, esperança e obediência. Porque no fim, a igreja saudável, irmãos, é aquela em que Cristo é tudo em todos. Que Deus possa nos abençoar. Espero que Deus tenha falado o coração de alguém nessa noite, ou de alguém, porque alguém eu sei que Ele falou que é o meu coração. Vamos orar?